Boa noite a todo mundo que chegou aqui até agora. Então, hoje a gente está na segunda aula de linguagem C, né, do curso de linguagem C. Na última aula a gente falou, né, das primeiras noções iniciais lá do site do curso, falou sobre um pouco, né, daquelas partes iniciais da apostila, e hoje a gente já vai entrar, né, com um novo assunto aqui sobre variáveis, sobre estrutura básica da linguagem C e coisas do tipo. Compartilhando minha tela aqui, gostaria de perguntar se alguém tem alguma dúvida que foi fazer o questionário, foi fazer alguma coisa lá no curso, ou tem alguma dúvida em geral do curso, alguma coisa do tipo. Se alguém tiver, pode falar aí, tanto no chat quanto pela voz mesmo. Ô Luiz, eu tenho uma dúvida. Quanto tempo que vão ficar abertas as atividades? Só uma dúvida. As atividades, aqui está disponível lá por enquanto, ela está com prazo final até dia 4/10, tá? Que é um questionário valendo, acho que 10 pontos, 5 ou 10 pontos, que vai fechar dia 4/10, tá? E hoje era para ter aberto, né, um questionário também sobre o que a gente vai falar hoje, né? Não foi aberto ainda por causa que, né, o site lá saiu do ar, né, estava indisponível, não deu para acrescentar o tópico, né? Mas quando aí já voltou o site, né? Nem apresentei o site aqui porque o tópico novo não está acrescentado ainda, né? Quando o Oswaldo liberar o tópico sobre isso que a gente vai falar hoje, vai ter um novo questionário. Aí eu não sei falar o prazo porque não está disponível lá ainda. Tá bom? 4/10 o prazo. Então, já que não tem mais nenhuma dúvida, a gente está aqui então na segunda aula síncrona, basicamente a aula 1, né, que a gente vai dar aqui, né, aquela primeira aula foi a aula inaugural, então essa aqui agora é a aula 1, né, começando mesmo o conteúdo do curso. Né, então é ofertado pelo projeto de programação, onde eu e o Luiz Miguel somos os apresentadores, né, da matéria, né, os monitores. Se tiver algum problema com a apresentação, se ela não estiver passando, né, eu passei para a próxima página aqui. Se não tiver, né, tiver algum problema aí, vocês comuniquem, fazendo favor. Beleza. Então, a agenda de hoje seria o quê? A gente vai ver hoje a estrutura de um programa em C, né? A gente vai ficar falando em linguagem C, não. Em C, vocês entendem que é linguagem C, tá, gente? Então, a estrutura de um programa em linguagem C, vamos ver os identificadores, que são os nomes das variáveis, vamos ver as palavras reservadas, né, dessa linguagem C. A gente vai ver também tudo sobre variáveis, né, os tipos delas, os tipos de variáveis, as declarações de variáveis e inicialização de variáveis. Vamos ver também constantes, atribuição de valores, operadores aritméticos, lógicos e relacionais. Então, quem tiver, né, em mãos, né, não é aconselhável que tiver aí por perto algum caderno, um lápis, uma caneta, só para anotando as principais partes que a gente vai falar aqui, tá? Porque a gente está falando de muita coisa hoje, né? A gente está falando de muita coisa hoje, é bom, e a gente vai usar isso muito, né? Então é bom vocês guardarem aí em um papel, um caderno, as principais partes, tá? Para não esquecer o que a gente vai falar, tá? Lembrando que a aula vai ficar gravada, né, lá no site do curso, para quem quiser ver de novo, né? Tá lá, é só clicar lá que vai entrar no vídeo. Então, vamos começar aqui na matéria em si. A gente viu, né, na primeira aula também, né, a estrutura do programa em C, né, que eu mandei até no chat para vocês, que é a inicialização aqui em cima, né, a inclusão das bibliotecas padrões que a gente vai usar, que são quais? stdio.h e stdlib.h. Né? Então, a gente primeiro inicializa as bibliotecas e depois a gente tem a função principal, que é chamada de init-main. Tá? Então, aqui ela inicia e aqui ela termina. Então, tudo que a gente vai escrever o nosso código dentro dessas duas chaves, né? Então, dentro aqui, a gente vai escrever nossos comandos. Então, esse aqui é chamado bloco de comandos. E, por padrão, também,
a gente tem que retornar 0, né? Então, isso também é um comando padrão que fica dentro da minha função principal, que é chamada de main, tá? Então, a estrutura padrão de um programa em C é essa, né? A gente vai ver também, na hora que a gente for praticando, que a gente tem que acrescentar ali também um system pause, para a gente ver os resultados e o programa não fechar do nada, tá? Mas isso aí, à medida que a gente for fazendo os exercícios, a gente vai ver. Então, essa aqui é a estrutura padrão da linguagem C, né? Quando a gente for utilizar, a gente vai, é só, né, copiar essa parte, colar onde você for escrever seus códigos e alterar ali, né, inserir seus comandos aqui no bloco de comandos, porque isso aqui é uma estrutura padrão. Então, agora a gente vai, né, falar de identificadores, que é o quê? Os identificadores servem para identificar variáveis e constantes, né? Normalmente, o identificador começa com uma letra, embora possa começar com sublinhado, né? O underline. Evite utilizar o underline, pois esse tipo de identificador é de uso do sistema. Então, se tiver a oportunidade de não usar, não use esse underline, tá? Utilize letras e números na composição do identificador. Então, simplificando, o que é identificador? Melhor dizendo, ele fala ali, seria o nome das variáveis, né? Por exemplo, soma, x, x2, média, soma 1, soma 2, média 1, média 2. Esses aí são os exemplos de identificadores. O que são o quê? São os nomes das variáveis. E a gente tem nomes para, né, a gente tem regras para a gente criar esses identificadores, que é o quê? Geralmente não pode começar com letra, quer dizer, não pode começar com número. A gente deve evitar colocar esse sublinhado, né, esse underline. Não pode ter caractere especial, né? Então, essas aí são as regrinhas básicas, né? Então, esses aí seriam os identificadores, né? Então, aqui a gente vai mostrar os exemplos dos identificadores válidos e dos identificadores inválidos, né? Então, os válidos, ele mostra lá, pagamento é válido, soma, underline total é válido, né? O underline, ele não é aconselhado, tá? Mas a gente pode utilizar. Mas, se você puder evitar, você evita. Maior valor também é válido, média 1 também é válido, underline média também é válido, count também é válido, teste 23 também é um identificador válido. E agora, do lado direito, a gente tem os identificadores que são considerados inválidos, que são eles. Porcentagem e quantidade, né? Por que ele é inválido? Tem um caractere especial, por isso ele se torna inválido. 4, vendedor, começa com número, ele é considerado inválido. Soma, espaço total, não pode ter espaço nos nomes das variáveis, então ele é inválido. Um count também é um identificador inválido, porque começa com uma letra, quer dizer, um número, e olá também é inválido, porque tem um caractere especial, que seria o acento, né, no A, né? Não pode ter acento nos nomes das variáveis. Maior valor, né, com espaço entre eles, também é inválido, porque tem espaço, e adição também é inválido por causa, né, por conta dos caracteres especiais, né, o C cedilha e o circunflexo. Aí ele mostra ali que um identificador não pode ser o mesmo que uma palavra reservada, né, e não devem ter o mesmo nome de uma função. Então, ele está falando aqui de palavra reservada. Então, o que seria uma palavra reservada? Palavras reservadas são o quê? São palavras que não podemos usar como nome das variáveis. Não podemos utilizar como identificadores das variáveis, como os nomes delas. Né? Que seriam eles? Auto, brick, case, char, const, continue, né? E toda essa lista aí de nomes que a gente não pode utilizar nos nomes das variáveis, porque são palavras reservadas que, à medida que a gente for usando, a gente vai explicando para vocês, tá? Talvez aí alguém entende mais de inglês, pode já saber aqui, né, que aqui o if seria condição se, o else seria se não, né? Aqui tem break, que é pare, né? Quando a gente precisar parar o programa, continue. Quando a gente precisar continuar o programa, né, a gente vai vendo isso quando a gente for precisando, tá? Então, aqui, Luiz Eduardo, eu mandei
basicamente uma lista das palavras reservadas, porque eu percebi que tem algumas aí que estão erradas. Por exemplo, esse num, externe, float, tá com um F maiúsculo, tá com a inicial maiúscula, só que não começa. Eu mandei uma corrigida no chat para quem depois tiver dúvida. Isso, a gente pegou essa imagem aqui de uma apostila, né? Então, essa segunda coluna aí tá errada, né? Ela era para ser em minúsculo, tá? Alguém tem alguma dúvida até aqui? O que a gente falou? Se tiver, pode falar aí no chat ou pela voz. Geralmente tem a IDE, vai rodar uma cor específica para palavras reservadas e funções. Isso mesmo, Túlio. À medida que a gente for fazendo lá na IDE, nos exercícios, vocês vão ver que essas palavras reservadas, elas têm uma cor diferente daquilo que você escreve que não é reservado, né? Então, já que não tem nenhuma dúvida, a gente vai mostrar aqui uma tabela básica sobre os comandos que a gente viu lá no curso de algoritmos, né, para quem fez, e esses comandos transferidos, né, sendo os mesmos comandos na linguagem C. Então, do lado do esquerdo, a gente tem os comandos que a gente utilizava lá no curso de algoritmos, e do lado direito, a gente tem os comandos que a gente vai utilizar no curso de linguagem C. Então, vamos falar em algoritmos e linguagem C. Lá em algoritmos, a gente usava o quê? O comando início para iniciar o nosso programa, né? Então, a gente iniciava, todo programa tinha que iniciar com início. E na linguagem C, o que significa início? Significa as chaves abrindo, tá? E o fim do algoritmo, né, que ele mostra lá na segunda linha, significa aqui no algoritmo, na linguagem C, as chaves fechando. Né? Então, tem uma lista aqui mostrando todos, ó. Vamos ver rapidamente todos, ó. Real, que a gente viu, né, é o tipo de variáveis lá no algoritmo, ele vira float aqui na linguagem C. Então, quando a gente for inicializar, ao invés de escrever real, a gente vai escrever float. Inteiro vira int, caractere vira char, escreva, que é o comando, né, de saída de dados do algoritmo, né, para a gente imprimir alguma coisa na tela ou escrever alguma coisa na tela, vira printf. O comando leia vira scanf. O comando se vira if, né, a mesma coisa em inglês. Então, se uma coisa for verdadeira, né, a gente vai usar o if na linguagem C. Se uma coisa for verdadeira, é a mesma coisa, só que escrito diferente. Se não, vira else. Caso, vira switch case. Enquanto faça, vira while. Para faça, vira for. Repita faça, repita até, vira do while. Procedimento, né? A gente não viu esse comando em algoritmos, né? Em C não existe procedimentos, apenas funções, né? Procedimento seria, a gente não viu tanto disso lá, e aqui em C a gente usa função em vez de procedimento, tá? Então a gente vai aprender funções. Função, né, em algoritmos, passa como function, não vira exclamação, ou vira, pulei um, né? O i vira os dois i comercial, né? O e comercial, ou vira duas barras, né? O igual, né? Que em algoritmos era igualdade mesmo, né? Vira aqui na linguagem C dois iguais. Então, se a gente queria comparar alguma coisa com outra em algoritmos, a gente usava o quê? Um igual. Aqui na linguagem C, se eu quero comparar uma coisa com outra, eu uso dois iguais juntos, tá? Aí deve estar confundindo, né? O igual, vocês estão pensando em atribuição, né? Mas em algoritmos, um igual é comparação. Na linguagem C, dois iguais é comparação. Tá? Luiz, Oi. uma dúvida. Em algoritmos, a gente quase não usou não e ou. Em C a gente vai usar eles mais? Com certeza. Vamos lá assim. Tá? Ok, obrigado. Aí ali a gente tem, né, o sinal de diferente em algoritmos, que era uma seta para a esquerda e uma para a direita. Né, isso era o sinal de diferente. Na linguagem C, o sinal diferente é a exclamação e um sinal de igual. Né, isso equivale ao sinal de diferente. E por último ali, mas não menos importante, o sinal de atribuição do algoritmo, que era a setinha para a esquerda. Né? E aqui na linguagem C vira o quê? Vira um sinal de igual. Então,
para tirar talvez essa dúvida aí que vocês estão tendo, agora na linguagem C, ó, a atribuição é o quê? Um sinal de igual. E comparação entre duas coisas, ou seja, igualdade, seria 2 iguais. Então, guardem isso. Ó, se estiver anotando aí, anotem. Ó. 1 igual equivale à atribuição. 2 iguais equivalem à igualdade ou comparação. Tá? Então, alguém tem alguma dúvida nesses comandos que a gente transferiu do algoritmo para a linguagem C? Por enquanto, não. Beleza. Então, vamos aqui para a próxima. Que agora a gente vai falar de variáveis. Variáveis serve para a gente armazenar informações dentro dela. Né? São locais na memória onde a gente vai guardar valores dentro dela. Né? E esse valor, ele pode ser o quê? Pode ser modificado, pode ser variável ao longo do programa. Por isso que ele chama o quê? Variáveis. Né? Então, variáveis são locais na memória que a gente define para quê? Para a gente guardar valores, né? Guardar alguma coisa dentro deles. Então, aqui a gente tem os tipos primitivos. Quais que são os tipos das variáveis? Lá no algoritmo, a gente viu o quê? Que era o tipo inteiro, real, caractere e lógico. Não eram esses 4? Né? E aqui, então, na linguagem C, são o quê? A gente já viu que a gente não vai falar inteiro, real, caractere e lógico. Agora é o quê? Caractere vira char. Então, a gente tem um tipo de variável do tipo char, que é o quê? Caractere. Temos o tipo int, que é o tipo inteiro. Temos o tipo float, que é o quê? Qual que é o tipo float mesmo? Alguém sabe? Os decimais? Sim, mas qual que é o nome? Float vira... os decimais. Real. Real. Isso, real. Então, float é real. Double. Double é o quê? É a mesma coisa que real. Só que ele armazena um valor maior, né? Ali entre os números. Né? Então, o double, ele geralmente é usado quando a gente quer usar 2 casas decimais. Tá? Quando a gente quiser saber que os números são de 2 casas decimais, a gente usa o double. E o void a gente vai aprender dele também, que o void ele não armazena nada, tá? Ele é sem valor, né? Ele armazena, então, nada, né? Mas quando a gente for usar o void, a gente vai entender isso, tá? Geralmente, quando a gente Só vai usar... uma coisa, o double, na verdade, não é 2, é mais que 7 casas decimais. É que o double, ele armazena mais casas decimais que o float. Então, se você quer muita precisão, aí você usa o double. Isso, esqueci que era 2 casas decimais, desculpa aí, tá, gente? Mas isso aí seria, então. E o void a gente vai usar quando a gente for mais usar funções, tá? Se a gente for aprender a usar funções, a gente vai ver que a gente não precisa retornar algum valor toda hora, né? Então, a gente usa o void. Mas quando a gente for usar, a gente fala sobre isso. Alguém tem alguma dúvida aí do que eu falei? Sobre os tipos das variáveis? Não, né? Então, agora eu vou pedir para o Luiz Miguel explicar aqui agora sobre a declaração e inicialização das variáveis no programa. Bom, declaração e inicialização de variáveis. Bom, como vocês estão vendo na imagem, é um programa padrão de C, e ali nós temos a declaração, a inicialização e inicialização de variáveis. Primeiro a gente vê, igual a gente fazia lá no algoritmo, a gente põe o tipo e depois o nome da variável, o identificador que a gente quer da variável. No caso, a primeira variável declarada ali é média, que é do tipo float, como a gente viu, o tipo real, né? Então, nesse caso, do float média, a gente está declarando a variável. A gente ainda não pôs nenhum valor nela. A gente só falou para o programa para reservar um espaço na memória para guardar um float. Isso é a declaração. Na linha de baixo, a gente tem a inicialização dessa variável. Então, a gente primeiro alocou o espaço na memória para ter um float, para ter um número com casas decimais, e agora a gente está pondo
um número com casas decimais nesse espaço. A gente usa o igual para fazer essa inicialização, para fazer essa atribuição, que a gente vai ler agora como recebe. Então, nesse caso, é média, recebe 20,34. Não tá vírgula, tá ponto, por causa que a linguagem C ela foi feita nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos se usa o ponto ao invés da vírgula para separar as casas decimais das unidades. Bom, na próxima linha, a gente está fazendo a declaração e a inicialização no mesmo comando. A gente está fazendo char, declarando o tipo, né, que é caractere, da variável A, do identificador A, e já está inicializando essa variável com o valor x, que ela vai guardar o caractere x, né? E, em seguida, a gente está declarando 4 variáveis que são do tipo double, que é aquele real, só que com uma maior precisão do que o float. Bom, aí basicamente a gente vê a declaração e inicialização nesses casos aí. A declaração é quando você fala que existe uma variável. Então, no caso da primeira linha lá, float média, eu ainda não sei que valor que tem a média, eu só falei para o programa alocar um pedaço na memória para ter esse número aí, para ter essa variável média aí. Aí depois que eu vou mexer com ela. No caso da variável A aí, eu declarei ela, eu falei que existe a variável A, para ele alocar um espaço na memória para que é a variável A, e já pus um valor nela. E a gente faz isso sempre pondo ponto e vírgula depois de cada comando. Vocês vão ver que em C, todo comando termina com ponto e vírgula. Isso mesmo. Né? Então, ele fala aqui também que em C as variáveis devem ser declaradas informando seu tipo antes de serem usadas. Né? Então, mostra aqui o quê? A declaração, né? Somente a declaração da variável aqui nesse primeiro comando, aqui nesse segundo comando, ele mostra somente a inicialização, né, dessa variável, e nesse terceiro comando, ele já faz os dois juntos, né? Declaração e inicialização da variável. Né? A gente declara A e também já inicializa ela com X. Né? Então, são 3 formas de declarar e inicializar as variáveis. Entendido? Alguma dúvida? Tá, já que não, então vamos para a próxima. Constantes. A gente viu que é variável, que é o quê? Valores que podem variar, né? Variável, que é o local na memória que a gente vai colocar valores, né? Armazenar valores que podem variar. E constantes são valores, né? Servem para quê? Para armazenar informações que são constantes ao longo do programa. Ou seja, elas não variam. Então, melhor dizendo, né, igual ele fala ali embaixo, o quê? Seriam valores que não vão variar durante o programa. Ou seja, definidos. Então, esses valores definidos são o quê? São considerados, né, chamados constantes. Então, exemplo, define π como o quê? 3.1415. Né? A gente sabe o valor do π, então a gente já está definindo, né? Lá esse valor não vai mudar ao longo do programa, né? Eu defino ele lá em cima já como π valendo 3.1415. E esse π não vai ser variado ao longo do programa. Né? E outra forma ali também é const, né? De constante. Float, né? Que é o tipo da variável, né? Então, eu estou tornando essa variável float constante, né? Qual que é a variável? A variável dólar, né? Está recebendo o quê? 5,49. Então, ao longo do meu algoritmo, ao longo do programa, ele não vai variar, vai sempre ficar como 5,49, tá? Então, constantes são valores que não variam ao longo do programa, e variáveis são valores, né, que podem variar ao longo do programa, certo? Então, aqui a gente vai ver agora os tipos de variáveis constantes e macros, que eu vou pedir também para o Luiz Miguel apresentar para vocês. Bom, então, ambos os casos são constantes. São valores que a gente
quer que continue durante o programa inteiro sem variar. Igual no caso aí da direita, a gente definiu π como 3,1415,9 e tal. O valor de π nunca vai mudar. Então, é mais fácil eu declarar uma constante com esse nome e aí só usar o nome π, em vez de ficar escrevendo 3,1415,9 toda vez. Bom, aí são dois casos, dois tipos de constantes. A primeira, na esquerda, está falando de variáveis constantes. Ficou meio estranho o nome, de ser variável e ser constante, mas como que eu posso explicar? As variáveis, quando a gente declara uma variável, o programa, na hora que ele estiver executando, ele vai pegar um espaço na memória e vai guardar, e vai alocar para você pôr o que você quiser lá. Então, se você declarar int idade, você declarou uma variável inteira com o nome idade. Aí, o programa, na hora que estiver executando, ele vai alocar na memória um espaço para poder pôr um número lá, um número na memória. Então, essas variáveis constantes são espaços na memória mesmo, que ele aloca, e aí, depois da inicialização, ela não pode mais mudar. Então, se você declara uma variável constante e inicializou ela com o valor 2, ela não vai poder mudar. Se o programa tentar mudar, vai causar um erro. No caso das macros, que é esse da direita, ele não aloca um espaço na memória durante a execução. Ele basicamente vai substituir, no seu programa mesmo, ele vai substituir o nome que você pôs pelo valor que você especificou. Nesse caso, tá, define pi como 3,1415,9. Então, antes de você compilar, quando você estiver compilando, na verdade, ele vai, todos os lugares em que tiver escrito pi no seu programa, ele vai substituir, ele vai literalmente copiar e colar o 3,1415,9 aonde está onde você escreveu o pi. Então, no caso, por exemplo, da direita, esse define pi não vai consumir nenhuma memória. Ele só vai ser traduzido, ele só vai ser copiado para aquele pedaço que está escrito pi no código quando ele for compilado. No caso da esquerda, vai ser alocado um pedaço da memória, um pedaço que vai ser alocado, né, que vai ocupar espaço na memória, e aí, depois da inicialização, ele não vai deixar mais mudar. Aí, qual que a gente vai usar vai depender de qual programa a gente estiver fazendo. Na maioria esmagadora das vezes, a gente vai usar as macros. A gente vai usar esse define pi 3.1415,9. É claro que não é só pi que a gente pode declarar, mas qualquer valor que você que nunca vai mudar no seu programa, você pode definir ele no começo, não como uma variável. Eu passo a palavra para o Luiz. Ok. Então, agora a gente, entendido isso aí, entre constantes, variáveis, eu vou passar agora para os operadores aritméticos, já chegando, encaminhando aí para o final da aula. Se der um tempinho, a gente vai tentar fazer alguns exercícios, algumas perguntas. Vocês vão respondendo para a gente ver se está fixando mesmo, para fazer o questionário lá. Os operadores aritméticos são quais? É o sinal de mais, menos, asterisco, divisão, porcentagem e o sinal de menos também, novamente. Então, o sinal de mais é o mesmo que a gente já viu, soma. O sinal de menos é o sinal de subtração. O sinal de asterisco é o sinal de multiplicação. O sinal, operador, a barra, é a divisão. A porcentagem, ele é o módulo de divisão. O que seria esse? Eita, Luiz caiu aí. Luiz? Tá aí? Tá me ouvindo? Alô? Agora eu tô. Sim, sim.
Parece que deu uma caída aqui, mas voltou. Né? Então, vocês entenderam da divisão ou vocês não ouviram? Não, você caiu exatamente nessa parte. Tá, então o da multiplicação entre dois valores, né? O asterisco, a barra é a divisão, o porcentagem é o modo da divisão, que seria o quê? O resto da divisão inteira. Certo? Então, se eu tiver lá no meu programa 7 porcentagem 3, né, o quê? É o resto da divisão de 7 por 3. Então, se eu quiser dividir 7, né, exemplo, né, um exemplo. 7 por 3 vai dar quanto? Vai dar 2. E qual que vai ser o resto? Vai ser 1. Então, ele vai me mostrar esse resto. Esse módulo de divisão, essa porcentagem, ela é muito utilizada onde? Quando a gente quer saber quando um número ele é par ou ele é ímpar. Né? E como que a gente vai saber se ele vai ser par? Né? Vamos guardar isso aí para quando chegar esse exercício, hein, gente? Ó, quando que a gente sabe se o número ele é par ou se ele é ímpar? Né? A gente pode pegar esse número e dividir por 2. Se o resto da divisão for 0, ele é o quê? Par. Ele é par. Então, vamos ver se isso é verdade. Se eu pegar 4, o número 4, e dividir por 2, o resto vai ser o quê? Vai ser 0, porque 4 dividido por 2 é 2 exato. Né? Não tem resto. Então, ele é o quê? Se for igual a 0, então ele é par. Vai ser igual ao exemplo lá que a gente fez. Do 7 dividido por 2 vai dar quanto? Né? Sempre divide por 2, né? Nesse caso aí, para saber se é par, então divide por 2. 7 dividido por 2 vai dar 3. Né? Não foi exato, sobrou um número 1 de resto. Então, ele vai me mostrar o resto da divisão inteira, tá? E o sinal de menos também é considerado sinal negativo, né? Que é o operador unário, tá? É o sinal, né, quando o número ele é negativo, tá? Agora a gente vai falar dos operadores lógicos. Como o Miguel falou que a gente não utilizou muito esses operadores e ou e não lá no algoritmos, a gente praticamente vai usar isso aqui bastante no linguagem C, tá? Quais são esses operadores lógicos? A gente já viu que esses dois i comercial é o i, né? É a minha operação lógica de i. As duas barras, que é o quê? É o ou, o meu a minha exclamação, que é o não. Né? Então, vamos guardar isso aí. A gente não vai usar i ou i não nos códigos, tá? A gente vai usar os dois i comercial para significando i, essas duas barras para significar ou, e a minha exclamação para significar não. Né? Então, vamos relembrar. Ó, o i é o quê? Isso é geralmente usado em estruturas condicionais que a gente vai ver. Né? Então, o i, o que tem que acontecer? As duas coisas têm que ser verdadeiras, né? Tem que ser verdadeiras para me conseguir passar naquela condição, tá? No ou, uma ou outra tem que ser verdadeira para a gente passar nessa condição. E o negação seria o quê? Se eu tenho uma coisa que é verdadeira, esse não geralmente é utilizado com lógico, né? Com aquilo lógico que a gente viu. Então, se eu tenho uma variável booleana, né, que quando a gente for utilizar, a gente vai explicar, né, que ela é 0 ou 1, né? Não 1 é o quê? É 0. Não 0 é o quê? É 1. Tá? Então, essa negação faz isso. Não verdadeiro vira falso, não falso vira verdadeiro. E esse falso e verdadeiro é o quê? Falso é 0, 1 é verdadeiro. Tá? Em C, não existe o tipo lógico. Ele considera o valor 0 como falso, e qualquer valor que não seja 0 como verdadeiro. Né? Por exemplo, 1, 2, 3, ele considera verdadeiro. Tá bom? Então, aqui, novamente, em operadores lógicos, ele mostra o que eu expliquei. Né? No i, as duas expressões, tanto a expressão 1 quanto a expressão 2, tem que ser verdadeira para ele passar, né, para ele executar o comando. No ou, né, que é as duas barras, a expressão 1 ou a expressão 2 tem que ser verdadeira para ele passar para a próxima, para executar os comandos. Né? Tanto uma quanto a outra pode ser verdadeiro, quanto as duas também pode ser verdadeiro. Né? E ele vai executar. E a exclamação, que é o não expressão. Então, vamos supor que, igual ele fala ali, é verdadeiro se a expressão for falso. Né? Então, se a expressão for falso, não falso é verdadeiro. Se a expressão for verdadeira, não verdadeiro é falso. Entendido aqui os operadores lógicos? Sim. Ok. Então, vamos aqui para finalizar mesmo a aula, né? A gente vai fazer alguns exercícios aqui rapidão,
né? Mas para finalizar a explicação, agora com os operadores relacionais. Quais são os operadores relacionais? O sinal, né, a setinha para a direita, que é o sinal de maior, tá? A ação ali, ele mostra também, né? Maior, maior ou igual, né? Que é a mesma leitura que a gente estava vendo no algoritmo, né? Então, maior ou igual, vira maior ou igual, mesma coisa. Menor, né? Vira menor também. Menor ou igual, né? A gente está fazendo a leitura que precisa entender qual que é esses sinais, tá? Os dois iguais, eu já falei que é igualdade ou comparação, tá? Não, esses dois iguais agora é igualdade ou comparação. E a atribuição de valores, né, para uma variável é um igual só, tá? Exclamação e um sinal de igual é o sinal de diferente, tá? Então, se está tudo entendido aqui agora, a gente vai passar para os passos para a gente montar um programa em linguagem C. Né? Então, qual seria o passo 1? Né? Primeiro, você vai escrever a estrutura básica do programa. Qual que é a estrutura básica do programa? Bibliotecas, função principal e os comandos lá dentro da função principal, né? Junto com o return 0, né? Que também é um comando padrão. Passo 2. Depois de escrita a estrutura básica, vamos passar para o passo 2. Declare todas as variáveis que eu vou utilizar. Então, qual que é o passo 2? Declarar as variáveis que eu vou usar no programa, tá? Declaradas as variáveis que eu vou utilizar, vou para o passo 3. Qual que é o passo 3? Seguir aquilo que o exercício pede. A gente vai, através de um exercício, pedir para vocês fazerem alguma coisa, vocês vão seguir o exercício, construindo o que você pensa que resolverá o problema que a gente está passando, tá? Então, todo exercício que a gente vai passar é um problema. Vocês têm que resolver esse problema. Tem muitas formas de resolver um problema, né? Uma pessoa vai resolver esse problema de um jeito, outra vai resolver de outro, outra vai resolver de outra forma diferente. Então, você tem que fazer da sua forma. Do jeito que você achar que vai resolver o problema, você programa ali no computador, né, através dos comandos, e segue o exercício. Né? Então, passo 1, escrever estrutura básica. Passo 2, declarar as variáveis que vai usar. Passo 3, fazer, né, resolver aquilo que o exercício está pedindo, né? Não fazer qualquer coisa, e sim fazer o que o exercício pede. Passo 4, né? Depois que você escreveu tudo que o exercício pediu, você vai consertar os possíveis erros que a IDE te mostra. Né? Provavelmente, em tudo aquilo que a gente vai escrever, vai programar, os comandos, sempre vai ter um erro ou outro. Né? E ele vai te mostrar, lá na hora que a gente for em IDE, o local que ele vai mostrar lá, né? Embaixo ali, ele mostra os erros. Então, o passo 4 é consertar esses erros para poder executar o programa, que é o quê? O passo 5, né? Que é executar o programa para ver se se o programa faz aquilo que você programou, né? Se ele faz aquilo que o exercício pede, certo? Então, relembrando, passo 1, escrever a estrutura básica do programa. Passo 2, declarar as variáveis que vou utilizar. Passo 3, seguir o que o exercício pede. Passo 4, consertar os erros. E passo 5, executar o programa para ver se está fluindo tudo direitinho, de acordo com o que o exercício pede. Correto? Alguém tem alguma dúvida nesses passos aqui para montar o programa? Não. Tudo bem. Já que não tem nenhuma dúvida sobre isso que a gente falou aqui, a gente já finaliza a aula, a matéria aqui dessa aula de hoje. Mas o que está por vir na próxima aula? Na próxima aula a gente vai ver comandos de entrada e saída, a gente vai ver também ambientes integrados de desenvolvimento em linguagem C, né, que são as IDEs, que a gente vai programar os nossos programas, e também vamos ver o Laboratório Virtual de Programação, LVP, que a gente vai utilizar ao longo do curso para vocês enviarem as atividades. Tá? Então, a próxima aula ela é muito, mas muito importante mesmo para vocês aprenderem a utilizar o LVP, que é o método de envio das atividades. Tá? Então, procurem não faltar na próxima aula. Certo? Então, já que ninguém tem nenhuma dúvida, né? Se tiver, pode perguntar agora, tanto aqui agora no chat, ou na voz, ou também pode perguntar lá nos fóruns de dúvida do curso, né? Lá no site do curso. Ninguém tem nenhuma pergunta? Nenhuma dúvida? Para a gente passar para... Ok. Então, a gente vai passar, então... Luiz. Oi.
Eu só fiquei com um pouco de dúvida no hashtag define, que eu não peguei direito. No define. Vamos voltar lá no define, então. O Túlio está falando que a gente vai ver sobre gerenciamento de memória mais para frente. Túlio, eu não sei te afirmar isso, tá? Provavelmente não, tá? Que é um curso bem mais para introdução à linguagem C, tá? Provavelmente não. Então, o Miguel está com dúvida no define. Eu vou tentar explicar. Se você entender ou não, se você não entender, eu vou pedir para o Luiz Miguel te explicar, que essa parte aqui do define, ele sabe explicar melhor. Constante, né? Esse comando define, a gente vai utilizar ele quando? Quando a gente quer definir um valor que não vai alterar ao longo do programa. Você sabe o quê? Que o valor de π vale 3,1415. Eu vou utilizar o valor de π ao longo do programa, né? Então, para que eu vou utilizar esse define π, né? Essa aqui é a mesma coisa de eu declarar uma variável chamada π, do valor do tipo real, e atribuir o valor 3,1415 a ela. Mas para eu não precisar fazer isso, né, declarar ela, inicializar ela, eu já posso definir o valor do π ali, né, como 3,1415. Então, esse define π, né, esse π ali é como se fosse uma variável que eu estou já atribuindo valor a ela, e esse valor não vai variar ao longo do programa, certo? Então, ao invés de eu ficar, né, talvez alguém pense em ficar escrevendo 3,1415, né, como o valor de π em uma fórmula, né, já pode só escrever π lá, né, que se você já tiver definido o valor dele, né, como 3,1415. Certo? Então, define π, eu definir o valor de π como 3,1415. Certo? 3,1415, então, não vai variar ao longo do programa. Então, definir esse valor para ele não variar. Tá? Nem vou explicar o constante lá, float dólar ali, porque a gente vai utilizar mais o define, né? Muito mais utilizado o define. Você conseguiu entender? Ou você quer que o Luiz Miguel te explique melhor? Não consegui entender, sim. Obrigado. De nada. Aqui a gente vê no macro. Ó. Vamos olhar aqui para a parte direita do macro. Eu defini lá em cima, antes da minha função principal. Tá? Esse comando define, a gente define ele antes da função principal. Tá? Então, eu defini lá, ó, π como 3, 14, 15, 9. Tá? Então, ali quando eu vou calcular o perímetro, eu preciso do π. Né? Tá vendo? Ó? A fórmula do perímetro, né? Ele está utilizando a 2 vezes π vezes raio. Né? Então, o π, para não precisar escrever lá no lugar de π 3,1415,9, eu já defini esse valor lá em cima como 3,1415. Né? Para toda hora que eu precisar utilizar esse valor de π no meu programa, eu não precisar ficar escrevendo 3,1415,9. Né? Só escrever π, porque eu já defini esse valor anteriormente. Ô, Luiz, o uso é bem parecido, mas, assim, bem parecido mesmo com as bibliotecas, né? Sim, bem parecido. A gente vai usar o quê? O jogo da velha, né? E define. Aí você vai colocar o nome, né? Você quer como se fosse uma variável, né? Seguindo aquelas mesmas regras e colocar o valor que você está definindo, tá? Ok. Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente falou? Palavras reservadas? Tá, então a gente tem que 10 minutos ainda para finalizar a aula. A gente vai então, né? Eu esqueci de mandar no chat. É bem isso aí que o Luiz Miguel falou no chat, né? Define o nome da constante e o valor que você vai definir para ela, né? Eu vou mandar aqui no chat uma imagem de como que vai estar lá para vocês lá no site do curso, quando abrir o tópico, né? Eu tenho essa imagem aqui, né? Mas para Eu acho vocês que não o aparece. Codaalt já está disponível. Que Ele o site já está no ar. ele está disponível, mas lá no curso, se você ver, ele não tem o tópico 2, né? Assim. Então, o Oswaldo precisa liberar lá o tópico 2. Vou até falar para ele, né? Ele só tem lá o tópico 1, pelo que eu vi aqui, né? Que é a IDE. Falta o tópico 2. E o tópico 2 vai ser o quê? Vai ser basicamente isso aqui, essa imagem que eu mandei no chat. Vai ser a visão geral, né, as orientações
sobre estrutura do programa em si, identificadores, palavras reservadas, variáveis, constantes e operadores, que é tudo que a gente falou hoje, né? Então, vocês vão procurar, mesmo entendendo tudo, vocês procuram ler lá os detalhes, porque talvez a gente não falou tudo, né? Então vocês leiam tudo lá direitinho, tá? Aí vai ter os materiais para consulta sobre a introdução, vai ser o quê? Uma apresentação sobre a linguagem C e notas de aula. Esse arquivo notas de aula, ele é um material complementar, mas ele é muito importante, tá? Lá tem muitas explicações, assim, fáceis de entender sobre o que a gente falou, tá? E a atividade dessa semana é a avaliação de aprendizagem 2. Vale 10 pontos, que é um questionário falando, né, sobre tudo que a gente falou hoje. Tá bom? Então, em 2 semanas, ó, vocês observam que a gente já passou 20 pontos do curso, tá? Se alguém não tem nenhuma dúvida, então a gente vai continuar na apresentação aqui, né, com 10 minutos de exercício, ó. A gente vai passar aqui os exercícios, bem rapidão, vamos escolher aqui umas coisas. Se você quiser sugerir também uma atividade, tá, Luiz Miguel? Perguntar o que seria isso, para vocês responderem, tá? Só para ver se vocês fixaram mesmo. Ok. Então, vamos ver aqui. Qual que é o comando? Pode responder no chat pela voz, tá? Qual que é o comando que ele é o último lá na estrutura básica do meu programa em linguagem C? Qual que é o comando? Return 0. Return 0. Eu não vi o nome, mas parabéns aí quem falou. O Leonardo mandou que é a chave fechando. Né? É um comando, é o último, né? Mas eu falo assim que é o último que a gente escreve mesmo lá para ele fazer, né? O return 0. Mas basicamente o Leonardo também está certo, né? Que é a chave fechando, tá? Esses dois aí são os dois últimos, né? Certinho os dois aí. Vou perguntar agora sobre... Vamos ver. A palavra fração, eu posso colocar ela como um nome de uma variável? Se sim, por que eu posso? E se não, por que eu não posso? Fração, se ela não tiver o tio, nem o cedilha, nem o cedilha, dá. Isso. E por que eu não posso usar? O cedilha e o sinalzinho lá do A. Porque não é considerado como. Não é um. São Como que eu posso falar? caracteres São especiais. caracteres inválidos. No caso, Que são especiais. inválidos. Isso aí. Aí o Luiz Miguel mandou aqui no chat um exemplo do que eu falei, né? A gente não pode declarar daquele jeito ali, tá? Int fração com os acentos ali que são considerados inválidos, né? Eu poderia colocar, né? Isso aqui dessa forma, igual eu vou mandar. Ó. Poderia colocar. Aí ele mandou. Isso aí que seria a forma correta, tá? Sem os caracteres especiais. O Edgar tá perguntando, vocês têm grupo de WhatsApp? Se tiver, tem como eu entrar? Tem. Vou te mandar o link. Vou mandar agora o link. Vamos para quem não entrou ainda, né? O link, ele é do curso de algoritmos e de linguagem C, tá? A gente manda aviso dos dois, tá? Como ainda tem tempo, se vocês ainda tiver dúvida na implementação de alguns comandos, não entendeu exatamente como escreve, eu posso transmitir minha tela aqui para eu ir escrevendo um exemplo, ou exemplos que vocês tiveram dúvidas. Alguém aí tem alguma dúvida aqui? Ou tem algum caso que ela pensou que não está bem especificado, alguma coisa assim? Se tiver, é só falar que ele apresenta a tela mostrando, tá, gente? Então, vamos aqui, então, para a pergunta. Se o link aqui ele mostra. Vamos ver, palavras reservadas. Qual que é o... Como que fica o comando senão na linguagem C?
que a gente utilizava lá no algoritmo, como que a gente vai utilizar na linguagem C o comando senão? Else. 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 E o comando se, qual que vai utilizar? If. 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 Qual que é o comando para a gente parar o programa? Break. Break, isso aí. Qual que é o comando para continuar? Continue, né? Ele mesmo responde. Outro aqui. Qual que é o comando while? O while, ele significa o que em algoritmos? Ao contrário agora, hein? Para quem fez o curso de algoritmos. Enquanto. Enquanto faz. Qual que é o sinal de atribuição aqui no linguagem C? É o sinal de igual. E qual que é o Sozinho. sinal? Isso. Qual que é o sinal de igualdade agora? De comparação? São dois sinais de iguais. Correto. Aqui não tem muito o que perguntar. Legal que eu estou mostrando, né, as respostas e perguntando. Mas beleza. Declaração de variáveis, constante. Como é que eu defino uma variável? Como é que eu defino um valor? Igual a gente viu lá. Então, o comando define. Bom, com o comando define, alguém ia falar aí? Pode falar. Com o comando define a gente usa ele antes de iniciar o programa, né? Aí no caso a gente usa a hashtag define, o nome da constante e o valor que a gente vai atribuir a ela. Certo. Vocês querem que eu dê um exemplo aqui? Por causa que eu acho que ainda ficou muito na teoria. Ou vocês entenderam e eu não quero saber. Se quiserem, pode. Define. Se quiser que mostre, ele mostra. Tá, gente? Só falando. Eu não tenho que declarar o tipo de variável no define, não? Então, o define, ele só vai fazer um copy paste. Ele só vai copiar e colar aquilo que você pôs na frente dele nos lugares onde você usou aquele nome. Então, não, tecnicamente não. Só que aí você tem que tomar alguns cuidados. Mas isso é bem para depois. Basicamente não, você não precisa declarar. Você não precisa declarar o tipo. Mas Então, vamos mostrar aqui. Qual que é o sinal que eu utilizo quando eu quero achar o resto da divisão de um número? Qual que é o sinal? Porcentagem. Porcentagem, os dois que ia falar, tá certo. Qual que é o sinal que eu vou utilizar para o ou? Duas barrinhas em pé? Isso, duas barrinhas em pé. E o sinal de i, qual que eu vou utilizar? Dois is comerciais. Isso aí. E o sinal de diferente, qual que eu vou utilizar? Uma exclamação e igual. É isso aí. Bom. Isso aí. Vamos ver aqui, 2 minutos para acabar a aula. quais são os tipos os tipos principais que a gente tem na linguagem C? As variáveis primitivas? Os tipos primitivos, isso aí. Char, int, double, float e void. Isso aí. Isso aí, tá certo. Eu quero guardar o valor 20,560 no... Qual o tipo que eu vou guardar? Qual o tipo de variável? Esse valor. Float. Float. Certo. Deixa eu ver. Agora, por que que eu não sempre uso o float? Por causa que o float também guarda números inteiros. Então, por que não usar o float o tempo todo? Por que que existe o tipo int?
Alguém aí sabe? Isso não passou, mas se alguém aí quiser chutar, é chutar. É melhor chutar para que a É gente que aprende com os erros. int é um número inteiro, né? Inteiro não tem vírgula. Inteiro é só menos e é só número negativo e positivo. Já números reais são, que no caso do float, tem vírgula. Não, mas o que eu quis dizer é que pode Espaço. falar. O que eu não entendi. Eu acho que é questão de espaço. Agora esqueci, acabou de falar o nome dele. Um ocupa mais espaço, vamos dizer assim, do que o int. Aí, por isso existe o int para facilitar, sei lá. Exatamente por isso. É porque o float ele ocupa mais espaço na memória do que o inteiro. Aí você usa o inteiro quando você precisa de inteiro e um float quando precisa de um número real. Porque senão ia ocupar espaço desnecessário. Uma pergunta. No caso, esse é o conceito básico que eu tô em dúvida. No caso, se eu criar uma variável do tipo real, né, no caso float, se eu der um scanf e eu digitar 5, por exemplo, eu tenho que digitar 5 ou 5.0? Pode ser só 5. O C automaticamente transforma o inteiro em float quando precisa fazer essa troca. Ah, sim, obrigado. Mais alguém? Vou perguntar aqui agora a última, qual que é o sinal que a gente vai usar para... nem vale a pena fazer essa pergunta, porque qual que é o sinal de menor ou igual, né? Porque ele mesmo se explica, menor ou igual. Mas seria isso. Seria isso essa aula de hoje. Quando o tópico estiver aberto lá no Moodle, eu vou até mandar um aviso para vocês, tanto no grupo quanto no fórum de aviso, né? Vocês recebem e-mail. E então eu vou mandar esses avisos aí falando que o tópico foi aberto e que o questionário está disponível lá sobre isso, tá? Para vocês fazerem valendo 10 pontos. A lista de chamada já foi contabilizada. E uma coisa que eu ia falar para vocês interessante, né? Deixa eu só ver quantas pessoas tem aqui. Temos 13. Sem eu, Luiz Miguel, temos 11. Beleza. A gente vai fazer não é uma coisa certa ainda, tá, gente? É uma coisa incerta. Não está definido. A gente está querendo fazer uma competição lá no final do curso. Eu não tenho muitas informações, né? Eu só estou falando para vocês ficarem atentos, né? Se tiver interesse e tal. Igual o Miguel ali já tá até preparado ali com o EITA, mas seria isso, tá? Lá no final do curso a gente vai ter basicamente uma competição, uma para o curso de algoritmos e uma para o curso de linguagem C, tá? Mas não está definido isso ainda, né? Onde a gente vai ter os prêmios, que também não estão definidos ainda, né? A gente vai definir isso ainda, vai demorar muito para chegar a isso ainda, mas eu estou avisando aqui só para alguns desistirem e tal, por conta dos prêmios, né? A gente vai ter um prêmio para o primeiro lugar, prêmio para o segundo e prêmio para o terceiro, tá? E também o quarto, né? O quarto prêmio seria todo mundo que participar da competição vai garantir também uma pontuação no curso, né? Extra, né? Se a gente distribuir 100 pontos, a gente vai dar uma pontuação extra, né? Vamos supor 5 ou 10 pontos para quem participar, né? Então, se você tiver ao final do curso 55 pontos, né? Ou 56, e você participar da competição, você vai lá para 60 ou 61 pontos, tá? Então, aí, de acordo com a premiação, né? Vai fazer vocês ficarem um pouco mais interessados na competição, tá? E como vai ser a competição? Também não tem muitas informações, tá? Vai ficar em suspense de quando vai acontecer, como, onde vai acontecer, tá? Tá indefinido ainda. Só estou dando essa informação para vocês ficarem, né, entusiasmados aí com a competição, que vai ter premiação até o quarto lugar, tá?
E o que vai cair nela? Vai ser questões aqui, tudo que a gente aprendeu. Por isso que vai ser lá no final do curso. Vai ser aquilo que a gente falou na primeira aula, que a gente falou hoje. Vai ser tudo aí que a gente falou durante o curso todo. Tá? Então, vamos prestando mais atenção aí, vamos lendo a apostila, vendo as videoaulas. Seria isso. Alguém quer perguntar alguma coisa aí sobre a competição? Esperar receber mais informação para poder perguntar. Tá, então eu vou trazer mais informações sobre isso quando eu tiver com elas todas definidas lá com o comando define, tá? Quando tiver todas as informações definidas, eu comunico e a gente vai ter praticamente uma aula para falar sobre isso, tá? Mas isso é lá no final do curso, então relaxa. Então, já que se ninguém tiver nenhuma dúvida, acho que a gente pode encerrar aqui a aula, né? Então, o que vocês acharam? Tem alguma coisa para comentar? Alguma coisa que achou estranha? Teve medo? Ou achou fácil? Mais fácil do que parecia? Ou mais difícil do que... O que vocês acham? Ah, foi bem tranquilo, pô. Eu achei bem fácil, na real. Beleza. Eu esqueci de falar também da competição, é que a competição vai ser tipo uma copinha, tá? Vai ter a oitava de final, vai ter a quarta final, a semifinal e a final, tá? Então, um time, né, uma pessoa vai competir com a outra pessoa aí durante, né, esses tipos aí, né? Semifinal, final, oitava de final e quarta, tá? Mas isso ainda também não está definido, tá? Só falando. Então, se não tem nem mais uma dúvida, eu acho que a gente pode encerrar aqui então, né? Então, parando a gravação.